Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, meu companheiro, na aula passada, nós trabalhamos, aliás, nas aulas passadas, nós trabalhamos o processo de conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Como eu mostrei para você, nesse processo de coordenação e subordinação, se você aprende as conjunções, você consegue resolver nas provas as questões de coordenadas e as questões de subordinadas adverbiais, porque as duas são trabalhadas a partir das conjunções. Afinal de contas, nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Isso serve para a questão de oração, serve para a questão de valor semântico. Por exemplo, coesão sequencial na prova vai servir para você também produzir um bom texto. Afinal de contas, se você não sabe conjunção, você às vezes não consegue interpretar bem um texto e também não consegue produzir bem um texto. Se você quer dar aquela ideia de causa, de consequência, de finalidade, de oposição, de soma, de escolha, de justificação, e você não consegue. Por quê? Porque você não aprendeu as conjunções. Eu até ensinei para vocês técnicas para que vocês possam aprender isso sozinhos, que é criar 2 folhas de cartolina e colocar em casa. Você vai colocar as conjunções coordenativas numa folha, que são 5 conjunções, e as subordinativas adverbiais na outra. Aí eu tenho 9 que aparece na gramática e mais 2 pela tradição das provas, que são as locativas e as modais, que indicam respectivamente lugar e modo. E isso eu mostrei para vocês no material direitinho. Espero que vocês tenham feito isso. Ah, professor, eu estou com dificuldade de achar isso na internet. Não tem problema, fala comigo no Facebook, manda um e-mail, eu mando para você e você cria lá e faz e fica bacana. Agora, o que eu vou trabalhar aqui com vocês? Eu vou trabalhar as orações subordinadas. Eu já até tinha mostrado um pouquinho para vocês o que era um termo subordinado. Agora, o que ficou faltando? Ficou faltando eu falar das orações subordinadas substantivas e as adjetivas. Eu vou falar do valor sintático que elas possuem, mas depois eu vou mostrar a principal diferença, porque afinal de contas, eu tenho uma conjunção também na subordinativa substantiva. Eu tenho uma conjunção integrante. E eu tenho um pronome relativo nas adjetivas. E eu tenho vários pronomes relativos. Agora, quem realmente vai acabar confundindo o candidato é o que. Porque é uma palavra, né, que serve para ser uma conjunção integrante e é uma palavra que serve para ser um pronome relativo. Então, se o aluno não entender a diferença que existe entre pronome relativo e conjunção integrante, ele não consegue resolver uma questão como essa. Sem contar que vira e mexe não só em cima das orações, mas em cima da própria função morfológica do que, ou seja, em cima da própria classe gramatical, as questões nos concursos são trabalhadas também. Então, se você não souber diferenciar um do outro, você vai ir, ralo adentro. Então, vem aqui comigo, vamos começar a entender isso daqui. Meu companheiro, olha aqui, ó, orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação a outras. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra se denomina oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exerçam, classificam-se em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então vamos lá. É mais ou menos o que eu já tinha falado contigo. Então, eu tenho o termo coordenado e o termo subordinado. Se um termo é coordenado, é porque ele está, mais ou menos aqui, um do lado do outro, no mesmo plano, no mesmo nível. São termos equiparados. Isso significa que este termo possui um sentido sem esse termo, assim como esse possui um sentido sem esse. Na verdade, o que eu tenho, e eu já mostrei para vocês, é que esse termo não exerce função sintática em relação a esse. E esse também não exerce função sintática em relação a esse. Porque se a gente for parar para pensar nos sentidos, aí complica. Porque você vai falar, ué, professor, mas eu já vi frase que é coordenada e eu separei e não percebi sentido. Mas para isso eu já mostrei para você na aula passada que o termo coordenado, ele possui uma forma fixa. Então, se eu tentar trocar a segunda oração com a primeira, não vai fazer sentido. Então, por isso, é um termo coordenado. E no termo subordinado, o que eu mostrei a vocês? Que é uma forma
móvel. Então, se eu tentar trocar, se eu fizer essa permuta, a frase ainda assim continua fazendo sentido. Então, a questão de hierarquia que a gente trabalha aqui da oração subordinada é que eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo. Beleza, a princípio a gente aprendeu na escola que essa depende dessa para fazer sentido. Beleza, bacana. Mas na verdade é porque essa exerce uma função sintática em relação a essa daqui. Então essa daqui manda e essa daqui obedece, tranquilo? Então a principal manda e a subordinada obedece. Então vamos lá. Vamos entender aqui agora como é que vai funcionar a substantiva. A substantiva, ela vai exercer a função do substantivo. Então, na verdade, eu tenho a função morfológica e a função sintática. Morfologicamente, olha o que acontece. Ela exerce a função de um substantivo. E sintaticamente pode exercer a função de sujeito, a função de objeto direto, a função de objeto indireto, a função de predicativo, a função de complemento nominal e de aposto. Aí você deve estar aí desesperado. Meu Deus do céu, Sidney, é tanta coisa para gravar? Não é não. Quando a gente estava trabalhando aqui o período simples, o processo de sujeito, de objeto, de predicado, essas coisas assim, você não já aprendeu o que é um sujeito? O que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? O que é um predicativo? O que é um complemento nominal? O que é um aposto? Então, meu companheiro, vai continuar sendo tudo isso que você já aprendeu. A única diferença é que agora a gente vai ter uma oração, vai ter um verbo naquela estrutura. Então eu terei um sujeito oracional, um objeto direto oracional, um objeto indireto oracional, um predicativo oracional, um complemento nominal oracional e um aposto oracional. Ou seja, serão aqueles termos que você já conhece, só que agora a gente vai ter uma oração. Ah, professor, isso é muito difícil. Eu vou ensinar técnicas aqui para você aprender isso com mais facilidade. As subordinadas substantivas são introduzidas, em geral, pelas conjunções integrantes que e se, as quais não desempenham nenhuma função sintática. Então, meu companheiro, o que e o se aparecem, mas quem realmente te confunde é o que, e eu vou mostrar isso futuramente para vocês. Então, vem aqui comigo num próximo slide. Se liga aqui agora nessas adjetivas. Morfologicamente, vai funcionar como um adjetivo. Agora, sintaticamente, exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tá vendo isso? Presta atenção. De vez em quando, algumas pessoas dizem que a oração adjetiva tem função de aposto. E, gente, não dá para parar para pensar nisso, né? Porque, afinal de contas, eu já tenho na substantiva uma oração apositiva, que tem a função de aposto. Então, como é que eu vou falar que a adjetiva também tem? Ah, professor, mas tem aquela que fica entre vírgulas, parece um aposto. Beleza, parece um aposto, mas não é. Então, a função sintática é sempre de adjunta adnominal, seja a restritiva ou a explicativa, como aparece nas provas. Não importa, a função sintática é de adjunta adnominal, porque é a função que normalmente o adjetivo pode assumir. Se eu identifico um adjetivo numa frase, sintaticamente ele só pode ter duas funções. Ou ele é um predicativo, ou ele é um adjunto adnominal. Tranquilo? Aí aqui, olha só, os pronomes relativos que podem introduzir as orações adjetivas. Eu tenho o que, eu tenho quem, eu tenho quanto, eu tenho como, eu tenho onde, eu tenho cujo, as flexões, eu tenho o qual e as flexões, mas no final das contas, quem realmente vai acabar confundindo você é o que. Tranquilo? Belezinha? Agora, a conjunção integrante, ela não exerce função sintática. Agora, o pronome relativo, eles exercem função sintática da oração que eles estão introduzindo ali. Tranquilo? E isso você já deve ter visto. Se esse camarada está fazendo referência a um termo anterior, para eu descobrir a função que ele possui, basta, no local em que ele está escrito, eu pegar aquela palavrinha a que ele está fazendo referência
e colocar a palavrinha ali no lugar dele. Aí agora eu vejo na estrutura, coloco ali numa ordem direta, de repente para facilitar a minha vida, e observo, agora está assumindo essa função, pode ser função de sujeito, de objeto, não sei o que, pode ser qualquer função. Então você tem que ver ali com calma e você vai conseguir, tá? Agora, olha aqui, as adverbiais que nós já falamos tanto. Morfologicamente, atribuem uma função de advérbio e sintaticamente funcionam como um adjunto adverbial. Afinal de contas, se eu identifico que é um advérbio morfologicamente, qual é a função sintática que esse advérbio pode ter? É a função de adjunto adverbial. Aí, essas orações são introduzidas por quem? Pelas conjunções subordinativas adverbiais. Porque quando eu coloco aqui, conjunções subordinativas, exceto as integrantes, é porque as integrantes são responsáveis pela oração subordinada substantiva. As conjunções subordinativas adverbiais é que vão representar a oração subordinada adverbial. E aí eu posso ter circunstâncias de tempo, de consequência, de causa, de comparação, de concessão, de proporção, de condição, de conformidade, de finalidade. Isso na gramática normativa. Mas se você pegar aí pela tradição das provas, você ainda consegue perceber a circunstância de lugar e você ainda consegue perceber a circunstância de modo. Ou seja, se está indicando uma circunstância, é porque funciona como um adjunto adverbial. E é por isso que é uma oração subordinada adverbial. E tais conjunções não desempenham função sintática. Tranquilo? Então, o único termo que desempenha a função sintática aí no ramo das orações é o pronome relativo. Conjunção, never, jamais. Esse never ficou feio pra caramba, né? Mas não tem problema não, porque o meu inglês, ele é inglês hindu, né? Já conversou com um indiano? Nossa, é horrível. Mas vamos lá, vamos entender aqui como é que esse processo funciona. Orações subordinadas adverbiais. Professor, você não já mostrou isso pra gente? Mostrei. Só que hoje a aula é voltada para substantiva e para adjetiva. Mas, já que eu estou falando das orações, eu não posso deixar de mencionar isso aqui contigo. Porque, olha só, acompanha comigo. Quando eu tenho essas orações subordinadas, eu tenho a oração subordinada substantiva, adjetiva e a adverbial, não é verdade? Essas orações, se elas são subordinadas a alguém que está mandando. Quem é? A oração principal. Então, eu tenho uma oração principal aqui, beleza, que está mandando nelas. Morfologicamente, como eu acabei de falar para vocês, a substantiva exerce função de substantivo, a adjetiva função de adjetivo e a adverbial função de advérbio. Sintaticamente, a adverbial só pode ser um adjunto adverbial, a adjetiva só pode ser um adjunto adnominal e a substantiva é aquilo que nós vimos hoje no início da aula. Ela pode ter função de sujeito, pode ter função de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Então, meu companheiro, sintaticamente, essas são as funções. Aí, o que vai acontecer? Para eu poder identificar que tipo de conjunção eu tenho ali, é só perceber a função sintática. A adverbial, então, é mole-mole. É só você olhar na frase e perceber se está ou não está indicando uma circunstância. E aí, o tipo de circunstância a ser referida ali vai ser a função sintática que o camarada vai trabalhar. Então, olha aqui comigo no slide, ó. Olha como é que funciona isso daqui. Olha essa frase. Saímos tarde e olha outra frase. Saímos quando era tarde. Se eu coloco apenas saímos tarde, eu tenho aqui um verbo. Então, eu tenho um período simples. E esse tarde aqui, ele está relacionado a esse saímos, não está? Então, ó, saímos tarde. Se esse termo está
está ligado a esse verbo e está indicando uma circunstância, é porque funciona como um advérbio. Aqui no caso, quando eu digo que saímos tarde, é um adjunto adverbial de tempo, se eu fosse classificar sintaticamente, não é verdade? Agora, saímos quando era tarde. Vê se mais uma vez não tem uma noção de tempo. Então, ó, saímos quando era tarde. Então, aqui também funciona como um advérbio. Se eu fosse classificar sintaticamente, funcionaria como um adjunto adverbial de tempo. Agora, se eu for classificar a oração, eu digo que é uma oração subordinada adverbial temporal. Então, meu companheiro, perceba, esta oração, ela é similar à circunstância exercida pelo advérbio. A única diferença é que aqui, na oração, eu tenho verbo. Então, é um adjunto adverbial oracional. Tranquilo? Entenderam o processo? Então, vamos lá. Isso serve para quando você trabalhar, como eu mostrei para vocês na aula passada, aquelas orações reduzidas. Então, se está reduzida, o que eu faço? É só eu olhar o valor. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.